Olá, alunos, tudo bem? Voltamos para a nossa segunda semana da nossa apostila 3. E nessa semana nós vamos falar sobre a crise de 1929, a crise econômica, né? O crack da Bolsa de Nova York. Então, já estou falando, né? Essa crise aconteceu nos Estados Unidos em 1929. Apesar de ser uma crise, né, econômica que ocorreu nos Estados Unidos, infelizmente, ela vai afetar a todos os países capitalistas do mundo. Tá? O único país que não vai ser... Único não. 3 países não foram afetados. A Rússia, que já era socialista desde a sua revolução, o Nepal e o Butão, que são dois países minúsculos, né, na Ásia, que tinham uma economia totalmente autossuficiente. Não comprava e nem vendia nada para ninguém. Ok? Agora, o resto, todos foram afetados. Então, vocês têm aí um texto, né, sobre a crise. Leiam, tem um quadro ao lado, observe tudo com detalhes, tá? Em detalhes. E vamos, então, para as perguntas. Letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram com a Primeira Guerra Mundial? Então, não sei, espero que vocês se lembrem, né? Nós já falamos sobre isso. Os Estados Unidos vendem vários produtos para a Inglaterra e para a França, então vai ganhar muito dinheiro com essas vendas. Os Estados Unidos não têm nenhuma destruição no seu país, então tem muitas vantagens. Então, eles ficaram muito ricos com a Primeira Guerra, fornecendo armas, mantimentos e emprestando dinheiro aos países europeus. Letra B. Observando a tabela que está lá ao lado do texto, tá, gente? A tabela do crescimento industrial dos Estados Unidos, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento no estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Então, se vocês vão lá na tabelinha, vão olhando as porcentagens, né? E vai chegar um determinado momento que vai ser exatamente ao final da Primeira Guerra. Então, vocês vão observar lá que em 1919, simplesmente o crescimento norte-americano ele dobra de tamanho. Ele passa de 3,5% a 7%. Tá? Então, foi nesse momento. E esse momento coincide com o quê? Com o fim da guerra, né? Então, as grandes vantagens que a guerra trouxe aos Estados Unidos. Ok, vamos lá. Número 2, temos uma imagem, né, Wall Street. Temos também um texto, que logo a seguida, tanto a imagem quanto o texto diz respeito à crise de 1929. Então, vamos lá. Letra A. A manchete do jornal, na imagem 1, está noticiando o acidente na Wall Street. E mais abaixo podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquise no livro didático ou na internet e relacione o acontecimento de 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos. As manchetes do jornal. Bom, moçada, esse foi o dia em que quebrou a economia norte-americana, né? A chamada Quinta-feira Negra foi o dia em que todas as ações da Bolsa de Valores de Nova York, elas perderam o valor, elas se desvalorizaram e colocando toda a economia do país numa tremenda crise, levando muitas falências de fábricas, de banco, levando muitas pessoas a se suicidarem por terem perdido toda a sua fortuna. Tá? Então, foi na Quinta-feira Negra, chamada Quinta-feira Negra, dia 29 de outubro, que caem, né, as ações da Bolsa de Valores. Elas são desvalorizadas. Letra B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram em crise em 1929? Simples. Por quê? Após a guerra, eles continuaram produzindo e vendendo para os países europeus. Só que, com o tempo, os países europeus voltaram a produzir e deixaram de comprar dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não deixaram de produzir.
Então, vai acontecer uma superprodução de mercadorias. Os Estados Unidos vão ter muitos produtos para vender, mas não vão ter para quem, tá? Ninguém vai comprar. Então, esse foi o grande motivo da crise acontecer. Letra C. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Bom, os Estados Unidos emprestava dinheiro para outros países, comprava de outros países matérias-primas, né, ou produtos que eles não tinham, e vendiam seus produtos. Então, todo o restante dos países, com exceção dos que eu falei, tinha algum tipo de relação comercial com os Estados Unidos. Então, a crise lá vai afetar praticamente o mundo todo. Certinho? Número 3, nós temos uma imagem, né, uma barraca, temos 2 mulheres e 2 crianças. Né? Então, que a letra A já é exatamente isso. Né? O que observamos na imagem? Então, nós observamos praticamente uma família vivendo dentro dessa barraca. Provavelmente uma família que perdeu tudo o que tinha, perdeu o emprego, a casa, nessa crise ocorrida em 1929. Letra B. Por que motivo essas pessoas estão vivendo sob essas condições? Já falamos, né? A crise que ocorreu nos Estados Unidos. Letra C. A imagem, observando a imagem e levando em consideração as pesquisas, quais as consequências da crise de 1929 para os Estados Unidos? Bom, quais as consequências? Falências de bancos e de indústrias, um grande número de desempregados, pessoas vivendo, não tendo nem aonde viver, né, não tendo uma casa, não tendo nada, nenhuma condição de vida favorável. Tá? Entre outros. Tá? Pesquisem, coloque aí quais foram todas as consequências. Letra D. Se você não tivesse estudado a crise de 1929 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Então, vamos lá. Você hoje, tá? Um estudante do 9º ano com seus 13, 14 anos. Conhecendo os Estados Unidos como você conhece hoje. Você acreditaria que essa imagem que você está vendo foi tirada, essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Acho que não, né? Então, justifique por que não, ok? Bom, número 4. No final da década de 1920, o café no Brasil sofreu uma grande crise. Leia o fragmento de um artigo da revista Cafeicultura. Em seguida, observe a imagem e responda as questões. Então, nós temos aí um texto falando, né, da cafeicultura no Brasil nessa época. Nós temos a imagem, que são homens que estão... o que tem aí, gente, é café, tá? Eles estão pegando café com essa pá e jogando na fornalha. Então, ou seja, eles estão queimando café. Então, vamos às questões. Letra A. A que crise o artigo faz referência? Então, a crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, em 1929. Letra B. De que forma essa crise atingiu o Brasil? Os Estados Unidos eram o maior comprador do café do Brasil. Quando eles entraram em crise, eles deixaram de comprar nosso café. Automaticamente, o Brasil, com uma grande produção de café, não tendo para quem vender, foi afetado diretamente. Muitas pessoas, né, muitos fazendeiros, foram à falência. Letra C. O que você observa na imagem? Então, você observa homens pegando o café, queimando o café, né? Jogando o café na fornalha, para diminuir a quantidade do produto, uma tentativa do governo. Letra D. De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? Porque o artigo fala exatamente dessa tentativa do governo de diminuir o produto para tentar fazer com que o seu preço melhorasse. E é isso. Terminamos mais uma semana. Até a próxima.